Olá, pessoal, boa noite. Vocês me ouvem? Boa noite. Sim. Sim. Oi, boa noite. Tá tranquilo. Sim, Maravilha. Sim, de boa. sim. Bom, vamos lá. Vamos dar início aqui ao nosso treinamento de inteligência artificial, um curso preparatório para a certificação na Microsoft. O código da certificação é AI100, tá? Então, eu vou explicar um pouquinho como que vai funcionar aí o nosso treinamento. Então, ele vai ocorrer, são 4 dias de treinamento, então de hoje até quinta-feira, das 18 às 20 horas, então são 2 horas de treinamento por dia. Este treinamento, ele, como eu disse, né, ele é um treinamento preparatório para a certificação, e por ser um treinamento online, um treinamento ao vivo, ele é um pouco mais objetivo, tá? Então, até para que a gente alinhe as expectativas, durante esses dias nós vamos explorar muito mais a parte prática, tá? Desenvolver alguns exercícios, e a gente vai falar dos principais pontos sobre o currículo da certificação, tá? E os demais conteúdos vocês vão consumir aí do e-book, tá? Vocês vão receber um e-book com o conteúdo e mais alguns materiais que eu vou compartilhar com vocês, tá? Então, não faria sentido a gente fazer um treinamento para a gente ficar lendo aqui uma série de slides, falando de uma série de conteúdo teórico, tá? Isso, a gente disponibiliza o material e vocês estudam com base nesse material. As aulas, a gente vai falar muito mais da parte prática e dos principais pontos, tá? Hoje que vai ser um pouquinho menos prático, mas todos os outros dias terá bastante prática, tá? Então, para cada dia a gente vai falar de um assunto diferente. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre como que é o curso, como que é a certificação, um pouco do currículo, e vamos falar sobre o Azure, né? Então, a ideia é que a gente faça uma introdução ao Microsoft Azure, porque nem todos conhecem, tá? Depois, nas outras aulas aí, a gente vai falar sobre Studio Machine, o estúdio do Machine Learning, do Azure, os serviços cognitivos e a parte de bots, tá? Então, a gente vai dividir as aulas nestes assuntos. Bom, vocês receberam aqui o link do treinamento, então vai ser esse mesmo link para todos os dias, tá? Então, a gente não vai ficar alterando esse link. Todas as aulas são gravadas, tá? Então, isso significa que depois vocês podem, a gente vai disponibilizar essa gravação para vocês, e aí depois vocês podem assistir novamente a todas essas aulas. Bom, vocês receberão um e-mail, tá? Provavelmente aí até amanhã vocês devem receber esse e-mail com o e-book do curso preparatório AI100 e também um e-book sobre o Azure Fundamentals, tá? Que é a introdução ao Azure. Então, o Azure, ele é um Fundamentos de Azure, ele é um pré-requisito para a certificação, ou seja, você precisa conhecer ali o básico do Azure, né? Então, o que é o Azure, o que é um recurso, o que é um grupo de recurso, o que é uma região, enfim, saber navegar no portal do Azure, para que você consiga depois trabalhar aí os recursos de inteligência artificial dentro do Azure. Então, é muito importante que vocês tenham este conhecimento. Então, sugiro que vocês leiam o e-book do Azure Fundamentals, depois o e-book aí do AI100, né, que é o de inteligência artificial. Além disso, neste e-mail vocês receberão um código que ele gera créditos de Azure para vocês fazerem os exercícios, tá?
Então, hoje, qualquer pessoa pode ir lá no site do Azure e criar uma conta de teste, tá? Isso é possível também, sem esse voucher que vocês vão receber. Só que lá ele vai pedir para vocês cadastrarem um cartão de crédito, enfim, o processo de cadastro é um pouquinho mais burocrático. Neste caso aqui, vocês receberão o Azure Pass, que aí é um código que ele é muito simples, vocês só vão criar uma conta no Azure. Quem já tiver uma conta do Office 365 pode utilizar essa mesma conta, aí nem precisa criar uma, e aplica o código que vocês vão receber, e aí vocês ganham lá $50 de créditos de Azure, sem precisar colocar cartão de crédito, sem precisar colocar nada. Tá? Então, esses são os materiais que vocês receberão para materiais de apoio para o treinamento, além de outros materiais que eu vou disponibilizar para vocês. E aí vocês receberão um e-mail para ingressar na equipe aqui do Teams. Então, eu criei uma equipe para essa turma e todos vocês receberão um e-mail, né, convidando para ingressar nessa turma. Então, eu sempre disponibilizo lá a gravação das aulas nessa equipe do Teams, disponibilizo os materiais e também esse é um local, né, essa equipe do Teams é um local para a gente se comunicar, enfim, vocês podem se comunicar aí entre vocês, debaterem, enfim, vira um fórum para todo mundo poder colaborar sobre esse tema aí de inteligência artificial do Azure, essa preparação para o exame de certificação, tá? Então, eu vou abrir aqui para vocês um pouco sobre o exame. Então, o mais importante aí que vocês se atentem o objetivo deste treinamento é fazer com que vocês se preparem, que vocês sejam aprovados no exame de certificação, que todos vocês sejam certificados pela Microsoft em inteligência artificial. Tá? Então, essa é a primeira certificação da trilha. Então, existe uma trilha de aprendizagem, tá, da Microsoft, que tem vários tipos de certificação, de acordo com os temas, de acordo com o nível aí de profundidade de cada tema. Então, existem uma série de níveis. Isso é importante porque essa certificação aí sim é a primeira certificação dessa trilha de inteligência artificial. Então, depois, quem tiver interesse pode continuar e seguir nessa trilha, estudar e se certificar nas certificações mais avançadas. Tá? Então, essa é uma ação da Microsoft. Então, eu acabei não me apresentando lá no começo. Eu sou o Vitor Tavares, eu sou diretor da Trivium, e nós somos uma consultoria parceira da Microsoft, especializada em computação em nuvem. Então, a gente só trabalha com cloud computing da Microsoft. Então, nós temos aí duas áreas de atuação. Uma focada em pequenas e médias empresas, onde a gente trabalha com essas soluções de nuvem. Quais são essas soluções? Trabalhamos com o Azure, com o Office 365 e com o Dynamics CRM. O Dynamics ele é uma solução de negócio da Microsoft, então a Microsoft também é pouco conhecida, né, essa solução, que se chama Dynamics, mas é uma solução fantástica para a gestão de negócios. Tá? Então, tem desde lá do módulo de CRM para gestão de marketing e vendas, tem um módulo de ERP para gestão de manufatura, gestão financeira, contábil, fiscal, estoque, enfim, todos esses pilares aí de gestão. Tem um módulo para Customer Service, tem módulo para gestão de equipe de campo, enfim, então é uma solução bastante ampla e a gente trabalha aí com o CRM, que é o módulo de marketing e vendas. Então, a gente trabalha com essas três soluções, atendendo aí diversos clientes de diversos segmentos. Nós temos esse pilar, que é o pilar corporativo, então a gente atende
focado em pequenas e médias empresas, e a gente tem um outro pilar de educação, que a gente atende aí escolas, universidades, também, né, no desenvolvimento de programas acadêmicos da Microsoft. Tá? Então, nós temos 2 níveis aí de parceria com a Microsoft, e dentro desse pilar de educação, a gente tem todo o pilar de certificações profissionais. Então, a gente faz aí treinamentos preparatórios para certificações, faz cursos em company, então tem empresas que contratam a gente para fazer cursos, né, fechados ali para os seus colaboradores, tem programas para universidades, né, então tem algumas universidades que a gente ajuda a se tornar um centro certificador Microsoft, para que elas possam dar os cursos, para que elas possam aplicar os exames, enfim, incorporarem as certificações Microsoft na sua grade curricular e assim por diante. Tá? Então, o que eu quero deixar claro aqui para vocês, né, é que essa é uma ação que está sendo patrocinada pela Microsoft, né, então todos vocês têm acesso a esse treinamento e ao voucher de certificação de maneira gratuita. Então, não é sempre que tem isso, né? A maioria das vezes, esses cursos e essas certificações, elas requerem um investimento, né? Então, por esse motivo, aproveitem essa oportunidade que vocês estão tendo aí acesso a esse curso preparatório, a certificação, enfim, a todo esse conteúdo de maneira gratuita, tá? Não é sempre que tem aí essas oportunidades, então aproveitem ao máximo, né, o curso, tirem todas as dúvidas. A gente vai ter, além das 4 aulas, uma data que a gente vai agendar, que é só para a sessão de dúvidas. Independente dessa data, vocês podem mandando mensagens lá no Teams, esclarecendo, eu vou mandando mais material, vou esclarecendo as dúvidas, assim a gente vai interagindo. Então, haverá aí uma carga de estudos, né, de vocês, mas tenho certeza que vai ser bastante oportuno aí, que vocês vão conseguir tirar bastante proveito aí do treinamento e da certificação. Né? Acho que todos vocês sabem o valor que tem aí uma certificação Microsoft no mercado. Então, é um grande diferencial de currículo para vocês, é um grande desenvolvimento da carreira de vocês, e é a chancela da Microsoft validando que vocês têm este conhecimento, tá bom? Então, o objetivo dessa primeira certificação Alô, vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, ótimo. Voltou o áudio. Caiu o som. Tá sem som de novo. Sem som. Sem áudio. Sem som. Vitor, seu áudio tá mudo. Sem áudio. Tá sem som. Sem som. Sem som. Sem som. Esse horário é terrível. Esse horário é terrível. Victor, está sem som. Vitor, está sem som. Vitor, você está sem som. Tá sem som. Eu acho que vai ter que voltar.
Victor, para mim aparece que o seu microfone está mutado apenas. Ainda não. Opa, agora vocês estão me ouvindo? Sim, agora sim. Sim, Ah, tá. Legal. Até que ponto vocês ouviram aqui dessa página que eu Nada. falei? 5 minutos. Nadinha. Então eu volto aqui, tranquilo. Bom, vamos lá. Deixa eu só ver aqui onde que eu parei. Depois de você ter compartilhado o link da certificação em inglês, você foi trocar para um outro e parou. Mostrou a sua tela. Sumiu. Sem som novamente. Seu vídeo congelou. Ah, tá. Pera só um minutinho. Só um minuto. Voltou o vídeo. Sem áudio, sem vídeo. Seu áudio está bloqueado. Oi, pessoal, agora melhorou? Melhorou. Sim. Ótimo. Ok. Ok, eu mudei de rede de Wi-Fi aqui para uma rede mais rápida. Bom, então vamos voltar aqui. Deixa eu compartilhar minha tela novamente. Vocês conseguem visualizar? Sim. 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 Ok. Legal. Então, recapitulando aqui sobre o exame de certificação, tá? Então, é este exame que a gente vai trabalhar aí no treinamento nos próximos dias, que é o I100. Então, o objetivo desse exame, ele é um exame para validar aí o conhecimento dos profissionais na parte de design e implementação das soluções de inteligência artificial do Azure. Então, ela é a primeira certificação da trilha. A Microsoft aí tem várias trilhas de conhecimento, tá? E na trilha de inteligência artificial, eles têm várias certificações. Então, essa é a primeira delas, é a mais básica. Depois, quem quiser pode seguir aí na trilha e fazer novos treinamentos e novas certificações, tá? Pode ir avançando nessa trilha de aprendizagem, tá? Então, esse link vocês receberam após aí a inscrição, naquele PDF, naquele anexo que foi no e-mail de confirmação de inscrição, e eu também vou disponibilizá-lo à equipe do Teams, tá? Então,
essa certificação, ela é uma certificação em inglês, tá? Então, não existe em português, então por isso que os materiais que a gente vai disponibilizar para vocês são todos em inglês. E o que mais aqui do exame? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como que é a dinâmica, né, que surge bastante dúvida, né, em relação a este exame. Então, nessa página, depois vocês podem acessar, vocês podem ler aqui um pouquinho sobre qual que é o objetivo dessa certificação. Aqui embaixo a gente tem as habilidades, né, que são medidas, né, qual que é o currículo desse exame. Então, ele está estruturado aí em 3 tópicos. Então, esse currículo, de 25% a 30% do exame, será avaliada a questão de análise de requisitos das soluções. Então, cada solução ali tem as suas particularidades, as suas indicações, as suas limitações. Então, vai de 25% a 30% será analisado esse tema. De 40% a 45% do exame será solicitado aí a análise de conhecimento sobre como projetar essas soluções de inteligência artificial, e o último tópico, implementar e monitorar essas soluções. Então, vocês podem clicar neste link aqui, ó, baixar a estrutura de tópicos do exame, e lá vocês terão acesso à informação detalhada, né, de cada assunto que é requerido em cada tópico que eu comentei com vocês. Então, dentro lá de análise de requisitos das soluções, a gente tem a parte de serviços cognitivos, né, com as APIs de serviços cognitivos, mapa de segurança e requisitos. Então, tem várias informações mais detalhadas aqui. Então, é bastante importante vocês consultarem esse documento. Tá? O que eu comentei antes com vocês, que provavelmente vocês não estavam ouvindo, né, que eu tinha cortado aí o meu áudio, é que essas certificações, né, geralmente ela requer aí um investimento, né, dos participantes, tanto para o treinamento quanto o voucher da certificação. E dessa vez a Microsoft aí está patrocinando essa ação para que vocês tenham acesso a esse treinamento, essa certificação de maneira gratuita. Tá? Então aproveitem bastante essa oportunidade, se empenhem aí durante as aulas, se empenhem nos estudos dos materiais, porque é uma excelente oportunidade para vocês obterem essa certificação. A gente sabe o quanto essa certificação da Microsoft tem um valor hoje no mercado, né, é um diferencial de currículo, né, para vocês. Então, aproveitem ao máximo o treinamento. Tá? Vocês receberam também, naquele documento em PDF, durante a confirmação de inscrição, alguns links sobre alguns módulos do Azure, né, do Microsoft Learning. Então, sugiro vocês fazerem, quem não fez, tá? Porque é muito importante que vocês conheçam ali os fundamentos de Azure antes de tratar aí das soluções de inteligência artificial, tá bom? Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre esses fundamentos de Azure. Deixa eu só abrir aqui. Só vou abrir aqui o documento, só um minutinho. Ok, então, provavelmente aí vocês receberam este PDF, tá? Durante a confirmação da inscrição, e aqui tem vários links
sobre alguns pontos importantes do Azure. Tem mais conteúdo do que isso lá no Microsoft Learning, mas é bastante importante aí que vocês tenham acesso a esse material. Deixa eu só ver se está chegando mais gente aqui. Ok. Bom, então depois vamos falar um pouquinho aqui, alguns detalhes sobre o exame. Na última aula eu também vou repassar aí algumas questões do exame, tá? Então não se preocupem, tá, com os detalhes agora, mas basicamente, né, depois que vocês terminarem o treinamento, vocês receberão o voucher e aí vocês terão aí um prazo para fazer esse exame, para agendar este exame. Então ele é feito totalmente online. Nesse momento aqui, né, de pandemia, se não tivéssemos né, em momento de isolamento social, teria a possibilidade de fazer presencial, tá? Mas por enquanto só online. Então com esse voucher vocês vão acessar o site da Pearsonville e vocês vão agendar uma data e um horário para fazer o exame, tá? Então quando vocês agendarem, vocês vão ver que tem uma série de regras, um documento bastante extenso com todas as regras do exame. Tá? Então, a minha sugestão é sigam à risca, tá, todas essas regras. A Microsoft é bastante rigorosa com essas regras de aplicação de exame. Então, o exame é monitorado pela webcam, tá? Então, você mantém a webcam ativa durante todo o exame, e é uma pessoa da Microsoft lá nos Estados Unidos que monitora o exame, tá? Então, se atentem às regras, que vocês vão ver que é bem tranquilo se você seguir. Se você infringir algumas regras, a Microsoft pode invalidar aí o seu exame, tá? Então, sempre fiquem atentos com essa questão. Como que é a estrutura do exame? Então, nós temos aqui entre 40 e 60 questões, tá? Então, se preparem para responder entre 40 e 60 questões. São sempre questões de múltipla escolha, tá? Então, é uma prova teórica, porém, é uma prova com questões situacionais. Então, sempre a Microsoft vai colocar ali um estudo de caso, vai dar um cenário para vocês poderem responder, tá? Então, ela vai falar, uma determinada empresa de tal porte, de tal segmento, tem tal problema de negócio, ou, enfim, tem algum problema estratégico para resolver. Ele vai te colocar ali um cenário, né, uma situação, e depois todas as perguntas farão menção àquele caso, tá? Então, é muito importante vocês lerem atentamente ao estudo de caso, e na hora de responder, não adianta responder com o que você acha que é o certo, sem levar em consideração o estudo de caso, né? Então, às vezes, ele vai te fazer uma pergunta, olha, com base nesse cenário aqui, qual a melhor solução? E aí, para vocês, falar, a melhor solução é usar o Learning Machine. Mas, lá no estudo de caso, ele colocou, por exemplo, que existe um requisito que você precisa colocar uma solução de baixo custo, por exemplo. Então, nem sempre a melhor solução vai ser a solução que você consegue atender com baixo custo, que é o que está sendo dito, é o que está sendo colocado como premissa no estudo de caso. Então, de novo, sempre que for responder a questão, remetam, né, coloquem essa questão no contexto do estudo de caso, para vocês conseguirem responder, tá? Tem alguns grupos de questões que você não pode voltar, ou seja, durante essas 40 a 60 questões, a maioria delas você vai poder marcar para revisão. Então, eu estou em dúvida sobre a resposta correta, eu simplesmente marco para revisão, e depois, quando sobrar tempo, né, na hora que eu responder todas, eu consigo voltar nessas questões que eu marquei para revisar. Porém, existem alguns grupos de questões, e eles vão te avisar, vai aparecer lá que
aquela questão, ela não pode, você tem que responder naquele momento, e você não vai poder voltar mais, nem voltar e nem avançar, né, sem responder com ela. Então, vocês vão perceber que essas questões que eles não deixam você marcar para revisão, você voltar para responder depois, é porque lá na frente alguma outra questão vai responder aquela questão anterior. Tá? Então, eles têm esses tipos de questões que vocês precisam ficar atentos. Em relação ao tempo de prova, então, são 180 minutos para vocês fazerem. Então, é um tempo razoável, tá? Dá para fazer com bastante calma. E, enfim, sobra tempo para voltar para vocês revisarem as questões que vocês marcaram para revisão. Tranquilo? Então, de novo, só em inglês, tá? Basicamente é isso. Dúvidas, pessoal? Por enquanto, não. Tranquilo. Tranquilo. Beleza? Além de questões, né, múltipla escolha, tem várias questões que pode ser que eles apresentem uma imagem, né, para vocês utilizarem como referência, ou que vocês cliquem e arrastem para fazer correlações entre perguntas e respostas. Tem perguntas do tipo verdadeiro ou falso, então eles fazem várias afirmações, e para cada afirmação você vai colocando se aquela afirmação é falsa ou verdadeira, e assim por diante. Ok, então, em relação ao exame, pode falar. Uma dúvida, desculpa. Essa prova ela vai ser aplicada de forma online, certo? De forma online, isso aí. No caso, eu posso usar o próprio navegador para fazer a tradução da prova ou não é permitido? Não é permitido. Você vai, quando você agendar a prova, ele vai fazer o download do software, né, que é aplicado à prova, e aí esse software, quando você iniciar, ele vai bloquear todo o seu computador. Você não vai conseguir, você só vai conseguir fazer a prova, você não consegue navegar entre outros softwares, outros navegadores, nada. Então, não é possível fazer tradução, não pode usar celular, não pode consultar nenhum material, tá? Vitor, Então, Oi, pode falar. uma dúvida. Agora que você falou que a prova é baixada, eu uso Linux. Essa prova é disponível em mais de um sistema ou necessariamente tem que usar uma máquina Windows? Não sei te dizer se esse software tem compatibilidade com Linux. Depois me manda um e-mail ou manda lá no chat lá do Teams, na equipe do Teams que vocês vão ter acesso. Essa dúvida aqui eu verifico para você. Obrigado. Ok, pessoal. Então, Eu tinha uma dúvida, Vitor. Vamos lá. Qual que é a pontuação mínima para aprovação? 700 pontos. Tá. De 1000? De 1000, 700 de 1000. Tá, então você tem que atingir 700 pontos. Tem questões que podem valer mais, tem questões que podem valer menos. Tá? Não necessariamente é um ponto por questão. É um ponto fixo por questão. Pode ter aí essas diferenças, tá? Bom, então eu vou passar rapidamente aqui pelos links de conceitos básicos do Azure. Então, nestes conceitos, depois vocês podem dar uma olhada aqui, eu vou mostrar os pontos mais importantes. Então, o Azure, né, não sei se todos aí vocês conhecem, ele é um serviço de computação em nuvem da Microsoft, e nesses serviços vocês têm 3 categorias de recursos. Então, isso aqui é muito importante vocês conhecerem. Tá? Então, quando a gente fala de computação em nuvem, a gente tem recursos de IaaS, que a gente chama, que é infraestrutura como serviço. Então, eu tenho lá máquinas virtuais, discos, bancos de dados,
backup. Então, tudo isso é considerado como uma infraestrutura, né? Eu posso montar toda uma infraestrutura de rede virtual, de firewall, enfim. Então, toda aquela infraestrutura que hoje que vocês estão acostumados visualizar de maneira física, né? Então, a minha organização aqui, minha empresa, minha instituição, tem um data center com uma série de servidores, com uma série de racks, enfim, tudo isso físico, né? A gente tem como construir toda essa infraestrutura no Azure, né, com computação em nuvem. Então, você tem acesso a tudo aquilo sem ter, né, o recurso físico. Então, esses são os recursos de IaaS, de infraestrutura como serviço. Vocês têm a possibilidade de contratar recursos na modalidade PaaS, então, que é o plataforma como serviço. Aqui, eu já vou utilizar, né, uma solução que eu não tenho acesso à infraestrutura. Né? Então, quem cuida da infraestrutura, para mim, é a Microsoft. Então, ela que vai cuidar lá do hardware que está hospedado esse serviço, o SLA, backup, enfim, toda essa parte de contingência, enfim, todas as preocupações que você precisaria ter aí de um recurso, é a Microsoft que gerencia isso, você nem tem acesso. Então, você pode aqui, por exemplo, contratar a instância de um servidor, de um serviço SQL, né, de um banco de dados SQL. Então, neste caso de plataforma, você nem tem acesso à máquina virtual, você não sabe que sistema operacional está rodando nela, você não tem acesso nenhum. Você simplesmente tem acesso à instância. Então, você vai lá, contrata uma instância de SQL e você utiliza aquela instância, tá? Sem ter a preocupação de fazer o gerenciamento dessa infraestrutura. Então, tem vários serviços hoje como PaaS, né, como plataforma como serviço, e você consome exatamente o serviço que você está contratando sem ter que administrar uma grande infraestrutura por trás. E o SaaS, que é o software como serviço, né, que aí você vai se preocupar somente ali com a utilização do produto, né, com o consumo do produto, e você não gerencia mais nada. Tá? Então, atualizações, versões, backup, enfim, disponibilidade, tudo isso a Microsoft que vai gerenciar para vocês. Tá? Então, aqui tem uma tabelinha comparando esses três modelos, né, de IaaS, PaaS e SaaS. Então, isso é muito importante vocês conhecerem, porque quando a gente fala de inteligência artificial, tem vários recursos de inteligência artificial que em cada uma dessas categorias. Tá? Então, é importante que vocês saibam o que é o quê. O Azure, ele tem muitos recursos, tem muitas possibilidades, tá? Ele é um serviço bem robusto, então vocês não precisam saber no detalhe, né, todos os serviços, mas vocês precisam ter uma ideia do que pelo menos ali, qual que é o grupo de recursos, pelo menos qual que é a finalidade daquele recurso. Tá? Isso é importante vocês saberem. Aqui também, essa tabelinha é bem legal, porque ela mostra de uma maneira bastante lúdica a diferença aí de infraestrutura como serviço, software como serviço, plataforma como serviço e software como serviço. Tá? Então, aqui é a diferença de infraestrutura. Você tem que gerenciar os aplicativos, os dados, o sistema operacional daquele recurso, e a Microsoft é que administra lá a rede virtual, o armazenamento, a estrutura física de servidores e todo o processo de virtualização. Enfim, você simplesmente entra lá, contrata uma máquina virtual, acessa a máquina virtual e configura ali os seus serviços. Né? O que veio por trás, até que aquela máquina virtual seja disponibilizada, você não tem visibilidade, você não tem essa preocupação. Tá? Com o software como serviço,
Aí você não tem gerenciamento de sistema operacional, de middleware. Então, tudo isso a Microsoft gerencia, até que no software como serviço ela gerencia tudo. Né? Você simplesmente consome o serviço. Bom, então este é um conceito bem interessante e bem importante para vocês. Nós temos aqui a apresentação dos serviços. Então, neste link, ele tem uma imagem mostrando aqui os principais serviços do Azure. Veja que ele está agrupado aqui em diversos tipos de serviços. Então, a gente tem diversos serviços de mídia, que é para a parte de streaming de vídeo, tá? Basicamente, distribuição de vídeo. Parte de integração, então tem vários serviços que vão ajudar a gente a trabalhar com integração, então gerenciamento de API, barramento, o Logic Apps também, a gente consegue fazer várias, já tem uma série de APIs prontas, a gente só constrói um fluxo de integração. Serviço de computação, como containers, então é algo que está sendo aí bastante utilizado hoje. Dimensionamento de recursos, dimensionamento de automático de recursos, então pode fazer auto-scale, então eu tenho um servidor lá com uma determinada configuração e eu quero configurar para que conforme aumentar o número da demanda de acesso, a demanda de capacidade de processamento, memória, enfim, ele não atinja o limite, né, daquele servidor, daquela máquina virtual, ele pode ir adicionando mais capacidade automaticamente, né, sem você precisar fazer nenhuma interação. Existem laboratórios de desenvolvimento, né, e testes. Então, tem muitas universidades que agora estão utilizando o laboratório do Azure, né, não tem mais a necessidade de você montar um laboratório físico. Aqui nos serviços de aplicativo, então a gente tem serviços tanto de aplicativo web, né, onde você pode publicar lá um aplicativo web, um website, quanto aplicativos de celular, né, celular, tablet. Então, você também consegue hospedar essa infraestrutura de aplicativos aqui, hub de notificações para os aplicativos, e assim por diante. O Azure Functions, né, as funções, que é uma tendência hoje do mercado, trabalhar com o que eles chamam de serverless, né? Então você tem ali a capacidade de executar códigos de diversas linguagens de programação sem ter ali um servidor, sem ter uma máquina virtual, e você paga por execução desse código. Então você consegue ter soluções muito mais simples, muito mais enxutas, e utilizando aí computação em nuvem. A parte de desenvolvimento, então, tem Visual Studio, agora tem a versão do Visual Studio online, que facilita bastante. O Application Insights, que a gente vai falar um pouco, que é para o monitoramento das nossas aplicações dentro do Azure. Aqui na parte de dados, nós temos diversas possibilidades de bancos de dados, então, desde do serviço de SQL, que eu comentei com vocês, onde eu simplesmente contrato ali uma instância do SQL, como SQL Data Warehouse, né, então, aí projetos de BI usam bastante, Cosmos DB, que mais? Armazenamento de tabelas dentro do Azure, assim por diante. Aí entra aqui a caixinha de inteligência, que é o que a gente vai falar aí nos próximos dias, com os serviços cognitivos do Azure. Depois nós temos os serviços de bot, então a gente consegue construir e hospedar um bot dentro do Azure, e o recurso de Learning Machine, onde a gente tem um estúdio que a gente consegue trabalhar e desenvolver modelos de Learning Machine. A parte de análise, né, de Analytics e de IoT, tá, de Internet das Coisas. Então, temos vários recursos aqui, como o Stream Analytics, se eu quiser consumir dados contínuos, dados ao vivo,
né, o próprio Power BI embedded, então eu posso embarcar um dashboard ou um relatório do Power BI dentro da minha aplicação, dentro da minha solução, dentro do meu sistema. Então, tem várias soluções aqui de Data Lake, de Data Factory, Hub de eventos, Hub IoT, né? Então, para quem estiver trabalhando com projetos de internet das coisas, com sensores, vai usar bastante aqui o Hub IoT. Aqui embaixo a gente tem, tá cortando um pouco, peraí só um minutinho. A gente tem a parte de computação, então as máquinas virtuais, né, que são os recursos aí mais comuns. A parte de armazenamento em blobs, em fitas, arquivos, em discos, aí tem vários tipos de eu armazenar dados aqui no Azure. Tenho a parte de redes, então posso criar uma rede virtual, posso criar serviços de DNS, posso ter um gerenciamento de tráfego aqui dos serviços e da rede do Azure, clients de VPN e assim por diante. Tá? Aqui embaixo a gente tem, aqui na lateral, a gente tem toda a parte de backup, de monitoramento do Azure, de domínio, serviço de domínio no Azure também, que é algo bem interessante, e toda a parte aqui de gerenciamento e segurança, tá? Com Key Vault aqui para a gente trabalhar com certificados, com criptografia de dados, tá? Recursos de autenticação multifator, Azure B2C, então Azure B2B também. Eu posso, dentro da minha aplicação, incluir aí o serviço de gerenciamento de identidades do Azure e assim por diante. Então, esse é um overview bem rápido aqui, só para numa imagem vocês conseguirem entender a quantidade de recursos, a quantidade de possibilidades que a gente tem, e a ideia é que vocês consigam combinar estes recursos para modelar a solução de vocês. Então, eu quero desenvolver um aplicativo para celular, aí você vai utilizar esse recurso. Esse aplicativo, eu vou utilizar um banco de dados SQL, aí você contrata essa instância. Aí eu vou precisar das notificações desse aplicativo, então eu vou contratar aqui o Hub de notificações. Dentro do meu aplicativo eu vou rodar um serviço de inteligência artificial com serviços cognitivos. Então eu quero fazer um reconhecimento facial. Quando a pessoa abrir o aplicativo, ela vai habilitar a câmera e eu vou detectar via inteligência artificial se aquela pessoa está autorizada a acessar o meu aplicativo. Eu quero colocar um serviço de bot também, então vai ter um chat lá onde a pessoa vai interagir dentro do aplicativo. Então, está vendo que você vai combinando todas essas pecinhas, todos esses serviços para compor a sua solução. Tranquilo até aqui, pessoal? Ótimo. Sim, tranquilo. Sim. Legal. Ontem foi o aniversário da Isabela. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre as regiões do Azure, tá? Então, o Azure, ele tem aí data centers espalhados pelo mundo inteiro. Então, são mais de 50 data centers aí que a Microsoft tem. E esses data centers a gente chama de regiões, tá? Então, a gente tem nesse mapa aqui, ó, data center no sul no Brasil, tem data center na Austrália, né, no Japão, China. Então, assim, tem vários lugares, sul da Índia, Estados Unidos, tem um monte de regiões, né, de data centers, e assim por diante. Então, o que é importante a gente entender aqui, quando a gente fala de regiões, tá? Só perceber que todos os recursos que vocês forem criar no Azure, ele vai perguntar qual é a região que você quer criar, né? Então, essa é uma escolha que vocês precisam fazer. Uma vez que vocês definem lá quais os recursos vocês vão precisar para compor a solução de vocês, o próximo passo é entender qual será a região dos meus recursos. Poderia ser todos os recursos na mesma região, ou eu posso ter
cada serviço em uma região diferente. Tá? Aí vai depender muito da sua arquitetura, dos requisitos, né, do seu projeto ou da sua solução. Então, por que essa é uma decisão e que requer aí bastante planejamento para vocês quando a gente fala de regiões? Porque região vai impactar em duas variáveis aí do projeto de vocês. Primeiro, parte de custos, né? Então, cada região aqui da Microsoft tem um custo diferente. Tá? Algumas vão ser um pouco mais caras, outras um pouco mais baratas. E isso vai impactar, né, no orçamento aí do seu projeto, da sua solução. Outra variável é latência. Então, por que eu coloco um serviço aqui no Brasil, ou por que coloco um serviço aqui no Brasil e não lá na Austrália, por exemplo? Porque a latência vai ser, né, diferente. O tempo de resposta dessas comunicações será diferente. Então, vai ter que entender, né, no seu projeto, na sua solução, o quanto a latência é um requisito forte, né? É algo sensível para a sua solução. Eu preciso ter uma latência baixa, então vou ter que colocar em regiões mais próximas aqui do Brasil ou, né, no Brasil. Se é um serviço que eu não tenho necessidade de ter uma latência baixa, aí eu posso colocar em qualquer outro servidor. Né? Então, vou fazer um backup, por exemplo, de uma máquina virtual. Então, não preciso necessariamente armazenar no Brasil. Posso colocar esse backup lá nos Estados Unidos, por exemplo. Né? Então, a gente tem que ir dosando essa questão do preço, né, do custo do serviço com a latência. Tá? Tem alguns outros requisitos que vocês podem, né, encontrar. Então, alguns setores que são regulamentados e que têm uma obrigação de armazenar os dados no Brasil, né, com alguma parte aí de setor financeiro, principalmente bancos, né, eles, por lei, precisam colocar as informações dentro do país. Aí não vai ter jeito, né? É obrigado, se for o caso, colocar esse serviço de banco de dados no Brasil. Mas, se eu não tenho esse requisito, se eu não tenho essa regra de negócio, né, ou se eu não tenho essa legislação, eu hospedo o serviço onde eu quiser. Tá? Existe um site, ou alguns sites, que vão monitorar essa latência. Então, essa é a pergunta que você sempre faz. Mas qual a diferença de latência de uma região para outra? Esse site aqui é melhor. Então, esse site ele vai pegando todas as regiões do Azure e ele faz aí um ping, né, uma comunicação, e ele vai trazendo qual que é, e faz um ranking aqui, né, de latência. Então, ele vai testando, e aí você vai ter ali as maiores latências, as menores latências. Bom, então isso é bastante importante vocês terem em mente, essa questão das regiões. Um terceiro ponto de atenção, quando a gente fala de regiões, é que nem todos os serviços estão disponíveis em todas as regiões. Tá? Isso é muito comum. Então, você precisa entender se o serviço que você vai utilizar, ele está disponível na região que você quer. Se não tiver, você vai ter que buscar uma outra região. Tá? Então, os valores aqui têm uma variação bem significativa, tá? De uma região para outra. O Brasil é o maior custo, tá? Então, por isso que a gente, se não tem um requisito muito forte, a gente acaba não hospedando no Brasil. A gente evita, na maioria dos casos, porque é o maior valor. Tá? Em outras regiões aí acaba sendo bem mais barato. Dúvidas até aqui, pessoal? Ótimo. Victor, esse tipo de engenharia de custos é bastante cobrado na certificação?
Porque pelo que eu entendi, a escolha, por exemplo, de cada uma daquelas 3 granularidades de serviço, né? O IaaS, o PaaS e o SaaS, tem tudo a ver com custo também, né? Custo e Tudo a ver com custo. facilidade e flexibilidade, né? Exatamente, com certeza. E essa parte, então, de custo, pelo que parece que, como você está frisando, é uma coisa bastante cobrada, né? Sim, Essa visão, ele, né? Essa visão. essa visão. Você, no momento que você está montando a arquitetura da sua solução, você montar ali uma solução mais otimizada. Então, por exemplo, estou montando um aplicativo do celular, por exemplo, aquele exemplo que eu dei anteriormente. Eu não preciso ter uma máquina virtual instalar um SQL Server para utilizar aquele servidor como aplicativo, como banco de dados do meu aplicativo. Faz muito sentido. Eu posso fazer isso? Posso. Mas você vai ver que o custo de ter uma máquina virtual com um licenciamento SQL, sim, é um custo gigante, mais a manutenção que você vai ter que ter, né, dessa máquina virtual, que você vai ter que fazer backup dela, você vai ter que manter o Windows atualizado, você vai ter que manter o SQL atualizado, você vai ter que colocar antivírus, você vai ter que fazer gerenciamento de file, você vai ter que gerenciar como você tem o seu servidor aí hoje, né? Então, o custo de manutenção é gigante, né? Já eu tenho a opção de contratar esse mesmo serviço de SQL numa modalidade de SaaS. Vocês vão ver que é muito mais barato e eu simplesmente recebo lá o endereço, login e senha, acesso aqui à instância e acabou. Eu nem acesso o servidor, não acesso nada, né? Então, assim, o exame ele não vai entrar neste nível de detalhe aqui, esse exame, né? O que entra nesse nível de detalhe é o exame AZ900, que é o de Azure Fundamentals, mas aqui no de inteligência artificial, ele vai pedir para você definir quais são as melhores soluções, né, para uma determinada situação. Então, é importante você saber, se ele te der 2 opções lá, uma que é infraestrutura como serviço, outra plataforma como serviço, e ele falar que naquela questão ele quer que você responda a melhor solução, mas que tenha um menor custo, por exemplo, aí você tem que ir para a solução de PaaS, né? PaaS ou até SaaS. Então, é esse conceito, tá? Ele não vai pedir para você montar no detalhe, né, um orçamento ou valores de recursos, mas ele vai pedir para você tomar algumas decisões, né, com base nessas variáveis aqui. Então, para isso, né, a gente tem a calculadora do Azure, que é importante vocês conhecerem também. Então, vejam que aqui na calculadora, deixa eu apagar aqui que eu usei na última aula. Então, aqui na calculadora, ele traz aqui na esquerda, ó, os grupos de recursos. Então, eu tenho lá recursos de computação. Estão todos aqui, ó, máquina virtual, serviço de aplicativo, containers, assim por diante. Serviços de rede, sei lá, rede virtual, VPN, DNS, IPs, firewall e assim por diante, né? Quando a gente vem aqui para a inteligência artificial, aí tem lá os serviços de bot, serviço de pesquisa cognitiva, Azure Machine Learning Studio, serviço cognitivo, assim por diante. Então, você pode simular a sua solução aqui nessa calculadora. Então, eu posso falar, vou precisar de uma máquina virtual, por exemplo. Eu clico aqui, ó, máquina virtual, e aqui embaixo eu vou colocar todas as variáveis que eu tenho na minha máquina virtual. Vocês vão perceber que cada serviço ele tem um critério diferente, né, de requisitos e os critérios de cobrança. Isso vai variar de serviço para serviço. Então, aqui eu tenho essa máquina virtual, ó, que eu escolho a região. Onde eu quero hospedar essa máquina virtual? No sul do Brasil, por exemplo. Qual o sistema operacional que eu quero nessa máquina virtual? Linux ou Windows? Windows. Eu vou precisar só do Windows ou vou precisar de uma instância aqui do SQL, da licença do SQL nessa máquina, né? Ou Stock para barramentos de integrações. Posso incluir ou não. Camadas, aqui vai ser camada padrão.
que a camada é nível de serviço, tá? Depois eu vou mostrar as documentações lá que vocês podem consultar todos os detalhes. Aí você vai escolher o tipo de máquina virtual. Então eu tenho aqui, ó, uma relação imensa de máquinas virtuais que eu posso contratar. Então a mais simples, ó, é a A0, que ela tem um núcleo, 0.75 GB de memória RAM, 20 GB de armazenamento temporário, e ela custa 0,024 centavos de dólar por hora. Então é uma máquina com poucos recursos aqui de capacidade de processamento, né, e ela tem esse valor. E aí você vai ajustando conforme a sua necessidade. Ah, vou precisar de um servidor com 14 GB, por exemplo. Então, essas nomenclaturas aqui são séries de máquinas. Então, cada grupo, então a série A vai ter uma finalidade, a série B tem uma outra finalidade, a série AV2 tem uma outra finalidade. Então, tudo isso tem lá na documentação do produto. Tá? O que é legal, vocês se acostumarem a sempre consultar a documentação do produto, que lá vai ter todas as informações técnicas para você saber qual a melhor solução para atender o seu cenário. Tá? Então, eu posso escolher aqui uma máquina, que é 8 núcleos, né, 8 vCPUs de 32 GB de memória RAM. Posso definir a quantidade, se eu vou precisar de mais de uma máquina. O tempo. Então, aqui os recursos do Azure, você paga pelo que você consome, né? Então, existem aí várias modalidades de licenciamento, você pode comprar créditos pré-pago ou, né, numa modalidade pós-pago. Ele é como se fosse uma conta de energia da sua casa. Você vai lá, contrata os serviços, usa, e depois, no final do mês, ele vai apurar quanto que você utilizou e vai emitir lá a cobrança. Então, esse servidor, a Microsoft, ela cobra aí por minuto de utilização. Tá? Então, aqui no caso, eu posso colocar, eu vou utilizar esse servidor ligado o mês inteiro. Então, ele vai ser 730 horas. E aí ele vai fazer esse valor aqui, ó. Quanto custa esse servidor? $732 por mês. Ah, mas eu não quero usar 730 horas. Eu vou usar só dos dias úteis, por exemplo. De segunda a sexta. Nos finais de semana eu posso programar para que essa máquina desligue automaticamente. Então, sei lá, sexta-feira à noite, 10 da noite, eu programo lá para ela desligar automaticamente. E na segunda, 5 da manhã, ela liga novamente. Então, só vou usar aqui 22 dias do mês. Então, você vai estabelecendo todos os critérios e ele vai fazendo os cálculos para você. Ah, os discos que eu vou incluir nessa máquina virtual, eu tenho disco HD, tenho disco SSD, qual que é o tamanho desse disco? Então, tenho vários discos aqui, ó. Tem o disco menor, com 32 GB, e o maior disco aqui, ó, com 32 teras. Tá? Então, eu defino aqui de acordo com a minha necessidade. Posso colocar a quantidade de disco, posso ter mais de um disco na mesma máquina virtual e assim por diante. Então, aqui você compõe, né, a sua solução, você vai colocando vários recursos aqui, depois você pode salvar, pode exportar para o Excel. Então, é importante que vocês conheçam, né, e saibam utilizar esta calculadora. Tranquilo até aqui, pessoal? Dúvidas? Ok. Tranquilo por enquanto. Legal. O que eu falei de documentação do produto. Então, aqui, ó, no site do Azure, você clica em produtos, você vai ter aquela mesma classificação. Então, se eu quiser, vou lá em computação, máquinas virtuais. E aí, eu esqueci de mostrar lá a variação de região, né? Eu já mostro. Então, aqui nessa página que fala sobre máquinas virtuais, se eu vier aqui em preços, aí eu defino aqui se eu quero máquina Windows ou Linux. Então, ele vai listar todos os tipos de máquina.
por região. Então, eu selecionei a região sul do Brasil e ele vai trazer, ó, tem as máquinas série B. Então, aqui ele vai explicar para que serve essas máquinas série B. Então, são máquinas mais econômicas, são indicadas para baixas cargas de trabalho, né? Um desempenho aí de CPU bastante baixo. Então, máquinas de teste, máquinas só para hospedar um site, um aplicativo, ó, de baixo tráfego. Então, ele sempre vai falar qual que é a indicação desse grupo de máquinas, ou um banco de dados de pequeno porte. E aí vai aumentando. Agora eu tenho a série AV2. Aí ele vai mostrar, falar um pouco aí sobre as indicações dessas máquinas. E aí o que vai acontecer? Ó, chega nessa série de D2A, o que ele fala? Ó, preço não disponível na região selecionada. Por quê? Porque esse tipo de máquina não está disponível no Brasil, que é o que eu estou selecionando aqui. Então, se eu mudar para uma outra região, ó, no oeste dos Estados Unidos, essa série de máquinas aqui está disponível. E ele vai mostrar aqui também o valor, enfim. Então vejam como é muito importante aí você consultar a documentação do produto para você entender quais são as possibilidades, né, quais são as variações desse produto, qual é o critério de cobrança, que pode mudar de serviço para serviço. Então, tem serviço que você vai pagar por minuto, tem serviço que você vai pagar por uso, por chamada de API, enfim. Aí tem vários critérios. Cada serviço tem uma regra diferente. Ok? Então, passamos aqui pelos conceitos de Azure. Então, o Azure, ele tem ali o gerenciamento por interface, então pelo portal do Azure, é bastante simples, tá, esse gerenciamento. Então, só para vocês conhecerem, este é o portal. Tá. Então, acessar portal.azure, no caso aqui eu tenho uma conta da Trivium, e aí eu tenho aqui na parte de criação de recursos, todos aqueles recursos agrupados que eu posso criar, e aqui eu tenho todos os recursos criados. Um conceito importante é o grupo de recursos. Tá? Então, um grupo de recursos é algo que sempre vai... Toda vez que você for criar um recurso, ele vai pedir o grupo de recursos. Então, é um grupo, né, você dá um nome para este grupo aqui, e ele reúne, ele consolida vários recursos do Azure neste grupo. Tá? Então, ele serve só para isso, para você ir agrupando vários recursos. Como que você vai agrupar? Aí você vai definir o critério. Posso agrupar por projeto? Então, eu tenho um projeto lá de inteligência artificial, e aí eu posso deixar todos os recursos desse projeto lá. Ou eu posso agrupar por área. Então, eu tenho a área de marketing, eu vou agrupar todos os recursos deles neste grupo. Enfim, então pode fazer aí por departamento, pode fazer por projeto, pode fazer por serviço. Aí cada um aí vai, no seu projeto, vai entender qual a melhor forma de estruturar. O que é importante é que depois que você cria ali um serviço, você define a região, você não pode mais trocar essa região. Tá? Isso é muito importante aqui no Azure. Então, criei uma máquina virtual no sul do Brasil. Agora eu não quero mais ela lá, eu quero lá no leste dos Estados Unidos. Eu não consigo simplesmente ir lá e trocar essa região, tá? Eu tenho que migrar todos os serviços, tenho que criar um outro recurso lá e depois excluir o recurso do Brasil. Tá? Então, não é tão simples você fazer essa mudança de região, dependendo do recurso. Então, por isso que tudo tem um planejamento bem
grande aqui antes de você sair criando e montando seu projeto. Tá? Os grupos de recursos, além, né, de agrupar todos os recursos aqui de acordo com a sua preferência, ele pode ser usado também para facilitar depois o monitoramento do consumo, do custo, e também para perfil de acesso. Então, eu posso simplesmente, vamos supor, estou trabalhando com esses recursos aqui, e eu tenho um desenvolvedor e uma outra área aqui da empresa que eu preciso que ele tenha acesso a todos esses recursos que estão dentro deste grupo. Então, eu venho aqui e consigo conceder o acesso. Senão, eu teria que fazer um por um. Imagina, eu tenho um grupo aqui com 100 recursos, eu teria que entrar em um por um e dar acesso para essa outra pessoa. Aqui não, eu consigo compartilhar o grupo inteiro. Então, na parte de assinaturas, então aqui eu tenho várias assinaturas do Azure. Eu tenho essa aqui, ó, onde eu consigo mostrar para vocês como a gente monitora os custos. Tá? Então, ele monta aqui um dashboard com alguns gráficos, onde eu posso definir aqui a data, né, ou seja, qual o período que eu quero analisar, e ele vai mostrar aqui, por exemplo, quais os nomes dos serviços que mais estão consumindo. Então, eu tenho este recurso aqui, que eu consumi R$21, esse SQL R$6, e assim por diante. Ele vai mostrar por localização, ou seja, por região do Azure, quanto que eu estou consumindo. E também por grupos de recursos. Então, este grupo aqui, ele está consumindo aí, ó, R$21. Tá. Então, eu tenho como fazer essa análise. Eu posso, se eu quiser, baixar aqui um arquivo CSV com todos os dados analíticos aqui de custo, para saber qual recurso está consumindo o quê. Posso, né, levar isso para o Excel e trabalhar lá, tá, os dados analíticos, ou até montar gráficos por lá, enfim. Aí, o mais importante é que eu tenho informação para gerenciar esse investimento, tá, esse custo. Bom, então agora que a gente falou já sobre os fundamentos de Azure, vamos começar a falar sobre inteligência artificial. Tá. Vocês estão conseguindo visualizar uma apresentação de PowerPoint que eu estou compartilhando? Ok. Sim. Ótimo. Sim. Beleza. Então, a gente começa a falar sobre inteligência artificial, sobre learning machine, né? Então, sobre aprendizado de máquina. Então, a gente começa refletindo um pouco aí sobre o que é aprendizado de máquina. Né? Então, ela é uma ciência de dados. Né? Hoje tem muitas soluções hoje utilizando aprendizado de máquina. Então, com certeza aí, pelo menos um aplicativo que você tem no celular aí, hoje ele usa inteligência artificial ou usa aprendizado de máquina, tá? nessa solução. Então, é algo que a gente, durante o nosso dia, aí, o nosso cotidiano, a gente já tem muitos contatos, às vezes até sem saber, às vezes até sem perceber que a gente tem contato com uma solução dessa. Tá? Então, o objetivo aqui desse aprendizado de máquina é utilizar essa técnica, né, essa ciência de dados, para que a gente consiga fazer com que a máquina sozinha, né, aprendendo com base em um comportamento, ela consiga fazer ou prever, né, ela vai fazer previsões, ou ela vai prever comportamentos, vai prever tendências, tá? Então, o objetivo é a gente ensinar a máquina. E aí, como que a gente ensina? A gente tem algoritmos para isso, e com base nesses algoritmos é que ela vai prever esses comportamentos ou, enfim, esses resultados
com base nos dados, com base nos inputs que a gente vai proporcionar, né? Então, quando a gente fala de aprendizado de máquina, é diferente da computação tradicional, onde a gente trabalha com uma programação, né, que ele chama de programação explícita, onde eu vou lá e escrevo um código e peço para a máquina executar aquele código, né, aquele passo a passo, exatamente da maneira que eu programei, da maneira que eu decidi. Aqui não, eu tenho um algoritmo, e esse algoritmo, ele vai ler, vai interpretar esses dados. Então, algo, né, essencial quando a gente fala de inteligência artificial são dados. Não existe inteligência artificial sem dados. Então, esse é o principal insumo, né, de um aprendizado de máquina. Eu preciso ter dados. E esse algoritmo, ele vai entender ali alguns comportamentos desses dados, e com base nesses comportamentos, nesses padrões, enfim, né, aí vai depender do tipo de algoritmo, ele vai gerar uma previsão, vai gerar um resultado, porém eu não preciso explicitar isso no meu código, no meu algoritmo, né? Ele aprende com a base de dados que eu estou fornecendo. Então, por isso que chama de aprendizado de máquina, né? Ele sozinho vai aprender com base naqueles dados e vai gerar as ações sem eu ter pré-programada essas ações. Bom, então, quando a gente fala aqui de machine learning, a gente tem um fluxo bem básico aqui, dividido em 3 fases, que é o que a gente precisa pensar aí na arquitetura do nosso projeto, né, ou da nossa solução. Então, a primeira deles é a parte de dados, né, como eu vou coletar esses dados, ou onde esses dados estão armazenados, e como que eu vou gerenciar eles. Então, a primeira coisa é, aonde que estão esses dados? Né? Que tipo de tecnologia que esses dados estão aí utilizando em termos de armazenamento? Como que é a estrutura desses dados? São dados relacionais? Não relacionais? Então, tem várias opções aqui. Então, a gente tem várias possibilidades quando a gente fala de dados, ou com bancos SQL para dados estruturados, ou Data Lake, né, para dados não estruturados, Hadoop para dados contínuos, né, principalmente, tem outras aplicações também, né, dados ao vivo, que a gente chama. Então, o que seria um dado ao vivo, né, um dado contínuo? Imagina que eu tenho lá na minha fábrica, né, uma linha de produção, lá uma automação industrial, e eu quero monitorar a temperatura dessa máquina, por exemplo, de uma parte dessa máquina, de alguma etapa desse processo, né, dessa linha de produção. Então, eu coloco um sensor, ligo aqui esse sensor no Azure, ele vai ficar capturando ali aquele dado, né, aquela temperatura de maneira contínua, vai ficar mandando ali a cada segundo essa temperatura. Então, aqui é que eu vou consumir esse dado contínuo para dentro do meu modelo de Learning Machine. Tá? Tem o Azure Storage, então posso ter dados mais estáticos, vamos dizer assim. Né? Então, tem várias possibilidades. Além dessa aqui, tem muitas outras que a gente vai discutir aí daqui a pouco. Mas agora o que a gente precisa se preocupar é, legal, aonde estão os dados que eu quero utilizar no meu modelo e qual é o formato desses dados. Legal, tem os dados, aí sim eu começo a trabalhar aqui no estúdio, nessa fase aqui, o desenvolvimento do meu modelo. Então aqui é onde eu vou criar o meu modelo de Machine Learning. O que é legal aqui no Azure? Essa modelagem, ela funciona através de um estúdio. Né? Então ela tem uma interface gráfica, algo bem visual, bem intuitivo, para a gente construir este modelo em um formato ali de fluxograma. Então, simplesmente vai trazendo as caixinhas, definindo cada etapa ali do processo, e com isso a gente monta um modelo. Então, a gente não precisa ter experiência em programação, embora quem é desenvolvedor
pode também desenvolver esse modelo utilizando Python, né? Aí não usa o Studio, usa, né, tudo por código, por linha de comando. Mas para quem não é desenvolvedor, consegue desenvolver essa modelagem de maneira visual, tá? De uma maneira bastante intuitiva. Então, isso é muito bacana. Além disso, eu não preciso desenvolver os algoritmos, né? Eu não preciso ser um estatístico, não preciso ser um matemático, não preciso ter este conhecimento de construção de algoritmos, porque aqui no Studio ele já traz uma série de algoritmos prontos, né? Então, o que eu vou fazer é, vou escolher qual algoritmo eu quero utilizar, né, para o meu modelo. Mas o algoritmo está lá prontinho, né? Eu só consumo ele. Depois que eu criei o meu modelo de dados, eu posso, então, eu preciso decidir o que eu faço com ele, né? O que eu faço com esse modelo, o que eu faço com o que vai extrair, né, esses dados que vão ser resultados do meu modelo. Então, para isso, a gente cria um endpoint, né, um ponto de extremidade, que é um web service. É um serviço web simples, que ele gera lá um endereço, né, uma URL, com as chaves, e através desse endereço a gente consegue interagir com esse modelo. Tá? Então vocês vão perceber também que é simples. Quando a gente fala de Learning Machine, parece que é algo tão complexo, né, é tão sofisticado, e que de fato é, né, na sua essência, mas quando a gente fala em montar uma solução, o Azure facilita muito, né, porque já traz tudo isso pronto, a gente só vai plugando, conectando, e no final do dia, né, como que a gente usa tudo isso? Apenas com uma chamada web service, que é extremamente simples, né? Eu mando ali as variáveis através de uma chamada web service para o modelo, ele vai processar e ele devolve o resultado ali em segundos. E aí eu vou definir o que eu faço com esse resultado, né, que é essa terceira fase aqui da arquitetura do Learning Machine. Então aqui a gente consegue pegar esse resultado e embarcar dentro de um aplicativo, criar ali um dashboard no Power BI, criar um relatório no Power BI, incorporar esse resultado, né, como uma ação. Então, toda vez que eu receber esse resultado aqui, eu disparo tal ação, ou disparo um e-mail, ou, enfim. Aí eu tenho 1000 possibilidades do que eu faço com o resultado desse algoritmo. Tá? Tranquilo até aqui, pessoal? Ok. Perfeito. Maravilha. Então, aqui a gente tem algumas... a gente usa, né, ciência de dados para responder algumas questões. Então, para isso que a gente usa a Learning Machine. Então, eu tenho vários tipos de questões, e para cada tipo de questão eu vou ter um algoritmo diferente, né, para resolver aquele problema, para responder aquela questão que eu estou propondo aí para a máquina. Então, eu tenho um primeiro tipo de questão aqui, que eu vou perguntar para o algoritmo. Eu vou mandar um dado, eu vou mandar um dado X aqui, e eu vou perguntar para o algoritmo. Esse dado aqui, ele é do tipo A ou ele é do tipo B? Né? Então, a gente vai usar aqui algoritmos de classificação. Eu vou mandando esses dados e ele simplesmente, com base lá nos critérios do algoritmo, ele vai falando, ó, esse aqui é do tipo A, esse aqui é do tipo B e assim por diante. Só uma classificação básica. Então, a gente consegue fazer isso com o aprendizado de máquina. Um outro tipo, a gente pode trabalhar com um algoritmo de detecção de anomalia. O que seria isso? Eu tenho um padrão de dado, né, de imagem, enfim, então, que eu treinei a máquina, né, com esse padrão, e depois eu falo o seguinte, esse dado, essa imagem que eu estou te mostrando,
ela é igual daquele padrão que eu te treinei? Então, eu treinei lá o Machine Learning com a imagem desse cachorro, ou com imagens de cachorro, não exatamente essa imagem, né? Então, eu fui lá e coloquei 1000 imagens de cachorro. E aí, depois que eu treinei ele, eu mando essa imagem. Aí ele fala, legal, isso aqui é um cachorro. Aí eu mando essa imagem aqui. Aí ele fala, legal, isso é um cachorro. Aí eu mando essa imagem, ele fala, opa, isso aqui não é um cachorro. Então ele vai sempre comparar o dado que você está mandando com aquilo que ele foi treinado, e sempre que tiver um desvio, ele vai te alertar. Então esse é um tipo de algoritmo que ele só faz isso, ele só vai ficar comparando essas duas coisas, né, e vai te avisar se for algo diferente. A gente tem perguntas, né, que a gente pode fazer para Machine Learning do tipo quantitativas, né? Então, toda vez que a gente trabalha com números, com previsões, eu quero fazer uma previsão do tempo, eu quero fazer uma previsão de vendas, eu quero fazer uma previsão de estoque, enfim, você vai trabalhar aí com algoritmos de regressão. Tá? Então, sempre que for do tipo valor, né, o seu dado que você, o resultado que você quer ter, ele é um valor, a gente vai trabalhar aí com regressões. Existe um outro tipo de algoritmo, né, que é um algoritmo de clusterização, onde eu simplesmente vou enviando dados aqui para o meu modelo, e ele vai categorizar esses dados com base no treinamento. Então, ele vai falar, esse dado aqui, ele é do tipo vermelho, esse dado aqui é do tipo verde, esse dado aqui é do tipo roxo, esse é do tipo vermelho, e assim por diante. Você cria clusters, você cria grupos, e depois, né, e aí, obviamente, cada grupo aqui ele tem um padrão, né? Depois, conforme você mandar os novos dados, ele vai identificar esse dado aqui, ele está mais parecido com qual padrão, né? E aí ele vai agrupando. Depois a gente tem alguns algoritmos, né, onde a gente consegue simplesmente mostrar uma sequência lógica para este algoritmo, né? Então, eu falo, olha, nesse caso aqui eu tenho esse tipo de dado. Depois eu tenho esse tipo de dado. Depois eu tenho esse tipo de dado. E aí ele vai ficar repetindo esse padrão aqui que eu defini. Quando a gente fala de computação, quando a gente fala de machine learning, né, de aprendizado de máquina, a gente tem dois tipos de aprendizado. A gente tem o aprendizado supervisionado, que é este aqui, e o aprendizado não supervisionado. O aprendizado supervisionado é o que vai acontecer aí na maioria dos algoritmos, tá? Que ele faz o seguinte, quando você dá uma amostra de dados para ele vai dividir essa amostra em dois grupos. Então, esse primeiro grupo, ele vai utilizar só para treinar o modelo. E o segundo grupo, ele vai rodar o algoritmo e comparar com o outro grupo de dados que ele utilizou para treinar. E aí é que ele vai identificar qual que é o grau de assertividade ou qual o grau de confiabilidade desse algoritmo. Ou desse algoritmo não, né? Desse modelo que você criou. Tá? Então, isso vai ficar mais claro quando a gente fizer a atividade amanhã. Tá? E aí, na atividade que a gente vai fazer, a gente vai usar aqui o aprendizado supervisionado, e aí vai ter uma etapa do processo que eu vou mostrar para vocês, que a gente vai pegar a base de dados, vai dividir em duas, uma parte vai só para treinar, outra parte vai só para calcular e depois comparar os resultados. Já no caso do aprendizado não supervisionado, não existe esse grupo de dados que vai treinar o modelo, né, que vai servir de referência.
ali você tem uma base total ali, né, dos dados, e ele vai processar toda essa base dentro do modelo que você criar. Depois a gente precisa pensar, né, a gente precisa se preocupar com a qualidade dos nossos dados. Então, como eu falei, inteligência artificial depende de dados, porém não é qualquer dado. Então, vou começar aqui um projeto, um modelo de inteligência artificial, e eu sei que eu tenho ali uma base de dados. Agora, eu vou precisar fazer uma análise nessa base para entender se ela atende ali alguns critérios para que eu consiga, para que o modelo, né, de inteligência artificial seja um modelo coerente, tá? Então, o que eu preciso me preocupar? Preciso me preocupar com dados relevantes na minha base de dados e dados irrelevantes. Então, o que é um dado relevante? É um dado essencial para o tipo de análise ou para o tipo de previsão que eu quero fazer. Tá? Então, no caso aqui, eu quero fazer uma previsão de vendas, tá? Lá da minha empresa. O que acontece? Quais as informações essenciais para eu gerar uma previsão de vendas? Então, na minha base, eu vou ter que ter lá no meu histórico de vendas o valor dessas vendas. Então, o campo valor da venda é um dado relevante, porque ele é essencial. Se eu não tiver esse dado, como que eu vou fazer uma previsão? Se eu não sei quanto vendeu no passado, né? Preciso ter algum campo temporal, né? Uma data, um período, um mês, um ano, alguma coisa que eu consiga criar uma série temporal com esses dados. Se eu simplesmente não tiver isso, como que eu vou fazer uma previsão? Né? Então, é isso que a gente classifica como dados relevantes. Você vai olhar para a sua base e entender se todos os dados essenciais para o algoritmo estão lá. Porque, às vezes, se não tiver, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que combinar esses dados com outras bases. Isso é muito comum. Tá? Então, às vezes, eu tenho lá uma base de dados, só que ela não tem todos os dados relevantes. Se eu colocar no modelo, não vou conseguir chegar no resultado que eu preciso, né, que eu quero. Então, eu vou ter que pegar outros bancos de dados, outras bases, plano de Excel, enfim, algum outro dado de algum outro lugar, para eu compor, né, essa base. Então, é normal esse processo aí de análise de dados e composição. Né? Nem sempre você tem todas as informações que você precisa na mesma base. E o que são dados irrelevantes? São aqueles dados que não interferem no modelo. Então, se eu estou fazendo uma previsão de vendas, eu tenho lá na minha base o campo número da nota fiscal. Esse é o dado irrelevante para o meu modelo. Né? Pouco importa o número. Vai ter lá o código do item lá, o NCM, o código fiscal. Isso é irrelevante também, né, para a minha análise. A não ser que eu queira fazer uma previsão de vendas por item. Aí sim, nesse caso, esse campo NCM ou código do item passa a ser um dado relevante. Se não é o objetivo da minha previsão, levar em consideração o produto, né, o item, então é um dado irrelevante. O nome do vendedor, por exemplo, ou o CNPJ do cliente, são dados irrelevantes neste caso aqui, porque na minha previsão eu não quero ter essas informações. Tá? Agora, se eu quiser fazer uma previsão de vendas por cliente, aí pode ser que lá o nome do cliente ou o CNPJ do cliente seja um dado relevante. Tranquilo aqui, pessoal? Esses conceitos são muito importantes. Sim, tranquilo. Ótimo. Beleza. Bacana. Aí, uma outra análise que a gente precisa fazer na nossa base é se eu tenho dados conectados ou desconectados. Então, o que significa ter dados conectados ou dados desconectados?
Percebam nesta primeira base aqui, nessa primeira tabela, que eu tenho aqui vários registros. Então, neste primeiro registro aqui, ó, eu tenho esse dado aqui, ó, faltando. Tenho esse outro registro que eu também tenho dado faltando. Então, o que isso significa? Que minha base tem informações em branco, informações, faltam dados, e que esses dados aqui, se for um dado relevante, se for um dado relevante não tem problema nenhum, né? Mas se for um dado relevante, ele vai ser essencial para o meu modelo, eu não posso ter esses dados, ou melhor, ter essa falta de dados aqui nesses registros, porque senão ele vai aumentar a margem de erro do meu modelo, né? Ele vai induzir o meu modelo ao erro, que onde não tiver aqui, ele vai considerar como zero, e aí, vai considerar como zero, e aí eu acabo com a minha análise. Tá? Então, eu preciso entender se eu tenho dados relevantes e eles estão desconectados, ou seja, tem informação, tem dado faltando aqui no meu registro, eu preciso fazer algum tratamento. Isso a gente consegue fazer lá no próprio estúdio, no Learn Machine. Então, eu posso simplesmente pedir para ele calcular a média dessas colunas, de todos os outros registros e preencher os que faltam com uma média. Aí vai depender muito do seu objetivo, da sua previsão, aí não tem uma regra, aí é caso a caso. Ou, o que geralmente eu faço, que eu vou ensinar vocês amanhã, eu elimino toda a linha. Eu coloco lá no modelo e falo o seguinte, ó, tem informação relevante faltando, eu elimino todo o registro. Eu descarto ele. Porque, senão, ele vai, né, ensinar o meu algoritmo de maneira errada. Tá? Ele vai levar uma informação distorcida. Então, eu preciso ter os dados conectados, que é esse exemplo aqui. Então, vamos considerar que todos esses 3 campos aqui são dados relevantes, e aí eu tenho todas as informações preenchidas. Então, ok. Agora eu tenho, né, uma tabela confiável com dados ali que vão ajudar o meu algoritmo fazer a previsão. Então, isso é muito importante para que eu saiba se eu tenho ali a acurácia desses dados, né? Então, eu preciso me preocupar, porque se eu tiver dados, né, que eu não tenho acurácia, a margem de erro do meu algoritmo, do meu modelo, vai ser gigante. Então, não faz sentido eu montar um modelo de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, se eu não posso confiar naquele resultado. Por quê? Porque os dados que eu estou imputando no modelo são de baixa qualidade, são de baixa confiabilidade, então eu não posso fazer isso. Tá? Então, eu preciso entender também se eu tenho dados suficientes, que é muito comum, né? Às vezes a gente gera essa dúvida, né? Eu tenho, essa é uma dúvida muito comum. Eu tenho dados suficientes? Vai depender do tipo de algoritmo que você vai utilizar. Tem algoritmo que precisa de poucos dados, tem algoritmo que vai precisar de um número bem maior de dados. Então, aí cada algoritmo tem o seu requisito. Tá? Bom, aqui a gente mostra para vocês, né, como que funciona, como que é estruturado um modelo lá no estúdio do Azure. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, nessa fase, nessa parte,
central aqui todo um espaço para que eu crie no formato de fluxograma o meu modelo. Então, nessa primeira etapa aqui, ó, do fluxo, eu tenho a etapa de importação de dados. Então, eu preciso definir de onde virão os dados. Os dados virão de um arquivo em Excel, de um CSV, vai vir ali de um banco SQL, de uma importação manual de dados, de um servidor SQL on-premise, um servidor aí físico, de um endereço HTTP. Então, eu tenho várias possibilidades, vários formatos que eu posso trazer esse dado para o meu modelo. Então, é a primeira coisa que eu faço. Trouxe esse dado, aí eu tenho toda a etapa de pré-processamento desses dados, que é basicamente aqui a transformação, né? O ETL, ou a limpeza desses dados. Então, aqui a gente consegue fazer uma série de coisas. Tá? Com todas essas funcionalidades aqui, eu consigo remover dados irrelevantes do meu modelo, posso fazer uma limpeza dos dados desconectados. Então, tem campo faltando lá, eu vou tomar alguma ação para resolver isso. Posso filtrar dados. Então, eu importei lá na minha base os dados de todas as unidades de negócio da organização e eu quero que o meu modelo calcule apenas da unidade de bebidas, por exemplo. Então, eu posso filtrar dados, eu posso normatizar esses dados. Então, todos aqueles ajustes na base eu consigo fazer aqui dentro do estúdio. Legal. Depois, o que eu faço? Eu vou escolher o algoritmo que eu vou utilizar. Quais são os algoritmos? Tem todos esses algoritmos dessa lista aqui. Então, tem uma lista bem extensa de algoritmos classificados pelo tipo. Então, se eu for trabalhar lá com detecção de anomalia, eu tenho esses 3 tipos de algoritmo. Classificação, eu tenho todos os algoritmos. Se for só de 2 classes, aí eu tenho estes aqui. Se é multiclasse, eu tenho esses. Se eu vou fazer clusterização, aí eu só tenho esse algoritmo. Regressão, tenho todos esses algoritmos. Tá? Então, tem vários algoritmos aí para que vocês apliquem conforme o tipo de análise, o tipo de previsão que você quer fazer. Legal. Aí, nesse caso aqui, eu vou fazer a separação dos dados, porque eu vou trabalhar com um algoritmo de regressão. Então, eu vou trabalhar com o aprendizado supervisionado. Então, aqui eu divido a minha base de dados. Então, mando parte dela para treinar o modelo, parte eu mando aqui para baixo. Então, essa parte de dados, eu treinei o modelo, usei para treinar o modelo. Aqui ele vai calcular o score. O que é calcular o score? Ele vai fazer o cálculo dos dados com base no algoritmo e o que ele foi treinado. E aqui ele também vai calcular com os dados que não foram treinados. E aí a gente vai ter a comparação destes 2 cenários. O dado que não foi treinado com o dado que foi treinado. E aí a gente vai ver qual que é o nível de confiabilidade deste modelo. Tá? Então, obviamente, quanto maior o nível de confiabilidade, melhor. Melhor as previsões que ele vai fazer. Depois que eu tenho o modelo pronto, passei por todas as etapas, eu tenho aqui a parte do output. Então, o modelo gerou lá um resultado, o que eu faço com isso? Então, eu tenho aqui as APIs. E nessas APIs eu consigo, então, publicar este modelo, publicar este web service, e a partir do momento que ele está publicado, eu posso utilizar com outros dados. Aí eu vou
enviar novos dados para esse modelo e ele vai me gerar o resultado, né? Ou seja, ele está pronto para ser utilizado, para ser processado, para ser calculado com novos dados. Tranquilo até aqui, pessoal? Ok. Por enquanto, sim. Perfeito. Então, é basicamente isso. Hoje, a gente termina a aula aqui nesse estágio, mostrando um pouquinho da atividade que a gente vai fazer amanhã. Amanhã a gente vai fazer uma atividade prática. Então, eu vou precisar que vocês já tenham aí deixa eu ver. Não, o ideal é que vocês tenham a conta do Azure quanto antes, tá? Para amanhã ainda não vai precisar, mas para outra aula vai. Porque para acessar o estúdio aqui não precisa ainda ter os créditos, tá? Aqui a gente vai fazer uma atividade a gente vai construir um modelo para calcular os preços de automóveis. Então, a gente vai resgatar aqui uma base histórica com vários tipos de carro, com várias características diferentes e com vários tipos de preços diferentes desses carros. E a gente vai construir um modelo passando aqui pela ingestão dos dados, né, a captura dos dados, a preparação, o treinamento do modelo, o cálculo desse modelo e depois, né, as análises, as previsões. Então, com base nisso, a gente vai, uma vez que o experimento estiver pronto, o modelo estiver pronto, a gente manda para esse modelo os parâmetros do que a gente quiser ali de um carro. Então, eu quero um carro Audi com tantas portas, com tanto de potência, com esse tipo de roda. A gente fala esses critérios e o modelo vai falar quanto custa esse carro, qual que é a previsão de preço desse carro. Então, isso que a gente vai fazer amanhã. A gente começa a aula fazendo isso. Aqui só um pouquinho da tela do estúdio para mostrar para vocês o quanto ela é intuitiva. Tá? Então, ela é bem simples. A gente tem um menu na esquerda aqui, ó, com os projetos, os experimentos e os web services. Aqui a gente tem nossa caixa de ferramenta aqui com todos aqueles recursos que eu mostrei para vocês no slide anterior. E aqui nesse quadro a gente monta o nosso fluxo. Tá? Então a gente vai trazendo as caixinhas aqui e vai conectando cada uma das caixinhas. Então é bem visual. Clica, segura, arrasta e vai compondo aqui o nosso modelo. Tá? Então amanhã a gente faz uma atividade prática aí com vocês. Vitor, Oi. licença. Pode falar. Eu tô vendo aqui que parece que precisa de fazer uma conta para usar o Azure Machine Learning. O estúdio não vai precisar ainda, tá? Quer dizer, você vai precisar ter uma conta, mas você não vai precisar ter os créditos do Azure. Embora vocês vão receber os créditos do Azure amanhã, vocês já podem aplicar os créditos, vocês vão receber as instruções, mas para esse experimento a gente vai usar o plano gratuito. Tá? Então, mas então, vamos fazer a conta já, né? Deixa a conta pronta. Pode criar. Não tem problema não. Tá? Mas é bem simples. A gente vai fazer junto amanhã. Tranquilo? Okay. Então, pessoal, por hoje é isso. Vocês vão receber o e-mail, comentei com vocês, do e-book. Então, o e-book, vocês vão acessar este site aqui, que é o SkillPipe. Então, nesse site aqui, vocês terão acesso ao e-book. Então, de novo, vocês vão receber um e-mail com um código para vocês. Então, basta criar uma conta aqui. É muito simples. Para criar conta. E aí, criando a conta, vocês vão clicar aqui, ó, adicionar curso, e vão digitar aquela chave, aquele código que vocês vão receber. Quando vocês digitarem, vocês terão acesso aos e-books, tá? Que serão esses dois aqui, ó. Esse primeiro aqui vocês podem desconsiderar, tá? Não vai aparecer para vocês.
que tem que aparecer para vocês é este primeiro e-book aqui, ó, que é o e-book de inteligência artificial, e esse segundo e-book do Azure Fundamentals. Tá? Então, recebendo, já podem começar a leitura. Tá? Ambos, obviamente, em inglês, tá? E aqui tem, enfim, os módulos para vocês consumirem. Tá? Todo o conteúdo. Tranquilo? Ok. Sim. Tranquilo. Maravilha, pessoal. Então, por enquanto é isso. Então, hoje Ô, Vitor, já avançou bastante. Oi, pode falar. qual que é a diferença desse conteúdo com o que tem lá no Microsoft Learn? Então, aqui tem mais conteúdo. Tem alguns que são alguns conteúdos bem similares. Né? Por exemplo, aqui, ó, os tipos lá de nuvem, os tipos de recursos, lá, ó, PaaS, IaaS, tá vendo? Mas ele é um material mais completo do que tem lá. Então, no e-book vai ter tudo que tem lá no Microsoft Learn e mais algumas coisas. Ah, tá bom, obrigado. Você só coloca um pouquinho de sal, Então, né? por enquanto é isso. Amanhã, então, a gente começa a fazer as atividades. A gente começa falando já do Machine Learning Studio, tá? E fazendo uma atividade prática. Então, eu vou fazer primeiro construir um modelo, depois eu dou um tempo para vocês fazerem, e aí eu vou ajudando quem tiver dificuldade, enfim. Então, é bastante prático aqui, a partir de agora, os cursos. É muito importante que vocês façam as atividades, tá? Não adianta só ficar na leitura, enfim. É importante vocês fazerem para vocês fixarem o conhecimento. Isso vai ajudar bastante vocês aí na prova, tá? No exame. Então, a gente encerra por aqui hoje, pessoal. E retornamos amanhã com o mesmo link às 18 horas. Combinado? Combinado. Obrigado. Um abraço. Valeu, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Beleza, gente. Valeu, boa noite. Tchau, tchau.